Quem é a besta citada no livro do Apocalipse? É isso que nós estaremos analisando e estudando aqui nesse vídeo de hoje. Através da palavra de Deus, eu vou mostrar para você quem realmente é a besta citada no livro de Apocalipse. Mas antes de tudo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, tá bom? Para que você possa estar recebendo as mensagens de Deus para a sua vida. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, em Apocalipse, traz muitas revelações e segredos. E tudo aquilo que você precisa saber sobre a palavra de Deus, sobre a besta que emerge do mar. A própria palavra de Deus, ela nos ensina. A besta que emerge do mar, sobre a mulher que vem assentada sobre ela, né? Então, quando João estava na ilha de Patmos, Deus trouxe para ele revelações. E também algumas no livro de Daniel, que nós iremos estudar no vídeo de hoje. Primeiro, você tem que entender que nas profecias bíblicas, a besta simplesmente representa um reino. Está lá no livro de Daniel 7:23. Um reino, na verdade, que possui 7 cabeças. E sobre essa besta vem uma mulher que representa a igreja. A Bíblia fala que é uma prostituta, uma igreja que se prostituiu. Então, sobre essa besta contém alguns chifres que se representam como reinos ou até mesmo reis. E esses reinos, eles perseguiram a igreja. E diz assim, eu criei 15 características aqui que vão ajudar você a identificar. 15 características que identificam o poder da besta. O primeiro é uma igreja e uma cidade. A mulher prostituta que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Na profecia, a mulher é igual à igreja. A prostituta, mulher, portanto, igual a uma apóstata igreja infiel. O segundo, ela está assentada sobre 7 montes, 7 reinos. Aqui há sentido que quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. Está lá no livro de Apocalipse 17:9. E o terceiro, ela está vestida de púrpura, escarlata e adornada de ouro e pedras preciosas. A mulher, a igreja, está vestida de púrpura, ela está coberta, adornada de ouro, pedras preciosas. Nós também vamos estudar sobre isso, vamos analisar aqui nesse vídeo. Ela exerce o poder sobre todos os habitantes da terra. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e toda a língua, toda a nação. Apocalipse 13, versículo 7. O 5, ela surgiu de uma área densamente povoada, com uma diversidade cultural. E disse, as águas que viste, onde se assentam a prostituta, são povos, multidões e nações e línguas. O 6º, completamente irradiou 3 reinos, quando subiu ao poder. Estando eu considerando os chifres, eis que entre elas subiu outro chifre pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Esses 3 chifres representam 3 reinos que foram destruídos. Na profecia, um chifre é igual a um rei, um reino. O 7º faz guerra contra os santos. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Então, ela perseguiu os santos, os apóstolos, né? O 8º, tem um único homem que age e fala por todos. E eis que
Nesse chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente, um representante. O nono, o soberano deste reino se levanta contra tudo que se chama Deus. Ninguém de maneira alguma vos engane. Se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, segundo Tessalonicenses 2, 14, 10. Soberano deste reino identifica-se com o número 666. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. 11º, fala arrogâncias e blasfêmias contra Deus. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. 12º, tentou mudar o calendário e a lei. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7, versículo 25. E 13º, governou por 1260 anos. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Vou explicar para você. Um dia profético é igual a um ano literal. O ano lunar ele equivale a 364 dias. O ano solar, 365 dias. O ano bíblico lunisolar, média 360 dias. 42 meses, 3,5 anos, 1.260 dias. Então, 1.260 dias proféticos, que são equivalentes a 1.260 anos. Foi o tempo que essa igreja governou. Sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi tomada em cativeiro. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que morra também a espada. A espada aqui, ela indica o poder civil. Romanos 13, 14. Foi mortalmente ferida, mas acabará por se recuperar. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, Apocalipse 13, versículo 3. Primeiro, todo mundo sabe que é uma igreja. Segundo, está assentada sobre 7 montes. Está vestida por púrpura, adornada por ouro e pedras preciosas. Exerce o poder sobre todos os habitantes da terra. Surgiu de uma área densamente povoada com diversidade cultural. O sexto, completamente erradicou 3 reinos quando subiu ao poder. O 7º faz guerra santa contra os santos. Tem um único homem que fala por todos. O 9º, soberano deste reino, se levanta contra tudo que se chama Deus. Soberano deste reino identifica-se com o número 666. 11º, fala arrogâncias e blasfêmias. Tentou mudar o calendário e a lei. Governou por 1260 anos. Sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi tomada em cativeiro. Foi mortalmente ferida, mas acabara por se recuperar. Somente um poder na história corresponde com todos esses detalhes da descrição profética. A Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana, ela é uma igreja e uma cidade independente. A Igreja Católica Romana e a cidade e Estado do Vaticano são sinônimos. O Tratado de Latrão, Papa Pio XI, Mussolini, 1929, declarou o Vaticano um Estado independente e reconheceu a soberania do Papa dentro da cidade. Os pactos consistiam de um tratado político
que criou a cidade-estado do Vaticano e deu reconhecimento total da soberania à Santa Sé. 2. Está sentada sobre 7 montes. Roma. A cidade das 7 colinas. Palatino, o Capitólio, o Aventino, Célio, Esquilino, o Viminale, Quirinale, o local histórico de Roma nas famosas 7 colinas, foi ocupado durante a Idade do Bronze. 3. Está vestida de púrpura e escarlate e adornada de ouro e pedras preciosas. A cor para os bispos e outros prelados é púrpura, para os cardeais é escarlate. A cruz peitoral deve ser feita de ouro e decorada com pedras preciosas. 4. Exerce autoridade sobre todos os habitantes da terra. Nós definimos que a Santa Sé Apostólica e o Pontífice Romano têm a supremacia sobre todo o mundo, sobre o qual não existe autoridade superior. O Papa Gregório se declara como direto herdeiro da comissão ilimitada sobre todas as almas. 5. Surgiu de uma área densamente povoada com uma diversidade cultural. A Igreja-Estado Católica Romana surgiu do meio de 10 tribos, monarquias originais da Europa. Anglo-saxões, Inglaterra. Germanos, Alemanha. Visigodos, Espanha. Francos, França. Lombardos, Itália. Burgundos, Suíça. Suevos, Portugal. Érulos. Ostrogodos. Vândalos. 6. Completamente erradicou 3 reinos quando subiu ao poder. A história registra que o Papado de Roma eliminou 3 das 10 originais tribos da Europa. Os Vândalos, 454 d.C., os Érulos, 493 d.C., os Ostrogodos, 538 d.C. O imperador católico Zeno preparou um tratado com os Ostrogodos em 487, o qual resultou na erradicação do reino ariano dos Érulos em 493. E o imperador católico Justiniano exterminou os vândalos arianos em 534 e, significativamente, quebrou o poder dos arianos ostrogodos em 538. Assim foram os 3 chifres de Daniel, os Érulos, os vândalos e os ostrogodos, arrancados pela raiz. Hoje não existe uma única linhagem que pode ser rastreada até um destes 3 reinos. Eles foram literalmente erradicados, arrancados pela raiz. 7. Faz guerra com os santos. Que a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que tenha existido na humanidade não será colocada em dúvida por nenhum protestante que possua bons conhecimentos de história. É impossível formar uma ideia completa do enorme número de vítimas, e é quase certo não existir poder de imaginação capaz de compreender adequadamente seu sofrimento. 8. Tem um único homem que age e fala por todos. O Papa é o único porta-voz de toda a Igreja Romana. 9. O soberano deste reino se levanta contra tudo que se chama Deus. Nós detemos nesta terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. 10. O soberano deste reino
identifica-se com o número 666. A tríplice coroa do Papa tem a inscrição Vicarius Filii Dei, que em latim significa o vigário do Filho de Deus. O valor numérico do título blasfêmico é 666. Fala arrogâncias e blasfêmias. A Sagrada Escritura define blasfêmia como 1. Afirmam ser Deus na terra. O Papa não é apenas o representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo, ele mesmo oculto sob o véu da carne. 2. Afirma o poder de perdoar pecados. Esta autoridade judicial irá até mesmo incluir o poder de perdoar pecados. 3. Perseguir o povo do Altíssimo em nome do Altíssimo. Devemos classificar a Inquisição como uma das manchas mais negras dos registros da humanidade. Alguns historiadores estimam que mais de 100 milhões de pessoas foram mortas pela Igreja Romana durante a Inquisição. Sob um véu de cristianismo, a besta perseguiu e matou os verdadeiros seguidores de Deus e outros que não conformaram com suas regras. 12. Tentou mudar o calendário e a lei de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que pode modificar, explicar ou interpretar mesmo as leis divinas. Observação: no século IV, Roma adotou um falso calendário pagão e proibiu o calendário lunisolar bíblico. O calendário juliano foi instituído em 45 a.C. pelo próprio Júlio César. Mas no momento em que a torre foi construída, havia suspeita que o calendário de César estava deslizando. Toda essa sala é um instrumento científico criado para mostrar ao Papa que o antigo calendário juliano estava errado. Então o Papa Gregório XIII ordenou que 10 dias a partir de outubro de 1582 fossem completamente apagados do calendário. Ele também decretou que o ano novo deveria começar em 1º de janeiro e não no final de março, como era antes. O papado também removeu o 2º mandamento, que proíbe a adoração de ídolos. A fim de manter 10 mandamentos, eles dividiram o 10º mandamento em 2 partes. 13. Governou por 1260 anos. 538 d.C. O papado, trabalhando em conjunto com o governo civil, acabou com o poder dos ostrogodos, deixando sua reivindicação de supremacia eclesiástica incontestada. A Igreja Romana poderia e pode exercer sua plena autoridade. 1798 d.C. Em 1798, o general Berthier da França fez a sua entrada em Roma, aboliu o governo papal e estabeleceu um secular. O papado governou durante exatamente 1260 anos, a partir de 538 até 1798. 14. Sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi tomada em cativeiro. A suprema humilhação da Igreja veio quando Pio VI foi expulso de Roma pelos exércitos franceses em 1798 e no ano seguinte foi levado cativo por eles e arrastado de volta para a França, onde morreu. 15. Foi mortalmente ferida, mas acabará por se recuperar. O papado foi mortalmente ferido. O general Berthier aboliu o governo papal. A ferida começa a sarar e o papado revive. 1929. Roma foi concedida o soberano estatuto extraterritorial em 1929 pelo Tratado de Latrão e Concordata. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.
Eu sou o pastor Jonathan Mascarenhas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal. Deus abençoe a todos vocês.